Queridos irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus, que bom que estamos juntos mais uma vez para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje chegamos na penúltima lição, a lição de número 12 deste segundo trimestre do ano de 2025, e o tema é do julgamento à ressurreição. Lembrando que nós estamos estudando o Evangelho de João neste trimestre, estamos concluindo este ciclo de lições bíblicas onde nós crescemos bastante em graça e em conhecimento. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje, que está sendo aí projetada no seu vídeo, na sua tela. O texto áureo diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. A verdade prática diz assim: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Vamos ler também a leitura bíblica em classe que está no Evangelho de João, capítulo 19, e uma porção também do capítulo 20 está na sua tela. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Vamos para os objetivos da lição de hoje. O primeiro objetivo da nossa lição, a lição de número 12, cujo tema é do julgamento à ressurreição. O primeiro objetivo é descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus. O segundo, explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. O terceiro objetivo é incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre a morte e o pecado. Neste primeiro bloco do programa, nós iremos estudar a prisão e a condenação de Jesus. Os pontos que serão abordados aqui são três. O primeiro, a prisão; o segundo, o interrogatório; e o terceiro, a condenação. Portanto, nesta lição de hoje, a penúltima deste trimestre, onde estamos finalizando mais um período de 3 meses estudando o Evangelho de João, nesta lição de hoje nós iremos abordar este conteúdo: a prisão de Jesus, o seu julgamento, a sua condenação, a crucificação, sua morte, seu sepultamento e também a gloriosa ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, portanto, nós temos a conclusão da obra de Cristo, a obra salvífica do Senhor na cruz do Calvário. São muitos temas importantes, muitos assuntos e conteúdos que com certeza mereceria aí pelo menos mais umas 3 lições para abordar os temas de hoje. Mas em razão do tempo, do espaço na lição, nós vamos aqui condensar
e sintetizar estes conteúdos para que você possa, juntamente conosco, crescer em graça e em conhecimento. Lembrando que a Escola Bíblica Dominical acontece aqui na nossa cidade todas as manhãs de domingo, portanto você não pode deixar de ir à Escola Bíblica Dominical presencialmente. Temos falado aqui que este programa, em hipótese alguma, tenta substituir a aula presencial. Você deve ir à Escola Bíblica aprender a palavra do Senhor, nosso Deus. Para comentar a lição de hoje, estamos aqui com muita alegria, mais uma vez, com a presença do querido pastor Elias Gomes, do pastor Lucileno Cavalcante e do pastor Davi Arruda. Pastor Lucileno Cavalcante, pastor Davi Arruda, pastor Elias, hoje nós vamos abordar um tema que tem muito conteúdo, tem muitos assuntos aqui envolvidos. O pastor Elienay Cabral, ele conseguiu condensar aqui os temas, mas pastor Elias Gomes, hoje nós vamos, na penúltima lição do trimestre, trabalhar este tema glorioso. Muito bem, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, paz do Senhor, pastor Leno, pastor Davi Arruda, todos os nossos irmãos que estão aí nos assistindo. E nós já estamos apontando o nosso olhar, ou direcionando nossos olhos para a próxima revista, né, que já está aí às portas, onde nós estudaremos sobre a igreja. Todavia, esta penúltima lição, o pastor Elienay se preocupou em fazer um panorama, né, de todo o processo que Cristo passou, desde a prisão, desde o julgamento, desde a acusação, desde a morte, sepultamento e ressurreição, um fenômeno mais extraordinário narrado no Novo Testamento, e assim, de tal forma, abordar aquilo que nos garante a vitória, aquilo que nos garante a salvação perfeita em Cristo Jesus. Porque se Cristo não tivesse morrido, não haveria derramamento de sangue, consequentemente não haveria perdão de pecados e consequentemente não haveria salvação. Portanto, nós estamos falando do triunfo, aquilo que garante a salvação da igreja do Senhor Jesus. Pastor Lucileno Cavalcante, a paz do Senhor Jesus. A lição de hoje, conforme o pastor Elias já nos apontou, o pastor Elienay Cabral nos apresenta aqui muitos temas, desde o julgamento até a crucificação, e nós teríamos, né, muito a falar aqui sobre esses temas, mas nós vamos aqui, com a ajuda do Espírito do Senhor, tratar dessa forma panorâmica, conforme já foi apontado aqui. Muito bem, a paz do Senhor, pastor Elias, pastor Epaminondas, pastor Davi, a todos os nossos irmãos que têm acompanhado o programa. Realmente a lição de hoje ela é um desafio, tratar de todo esse tema, que não só é amplo, como é o ápice do Evangelho de João, o ponto alto de tudo aquilo que foi preparado desde o capítulo 1 do Evangelho de João, nessa conclusão aqui gloriosa da obra de Cristo aqui na terra. Muito bem, pastor Davi Arruda, paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo. As suas impressões iniciais, pastor Davi, dessa lição de hoje. Muito bem, pode ser o pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Lucileno, a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos, como já foi dito aqui, muito alegre em poder contribuir com esta lição que, de forma profunda, ainda que resumida, fala aí sobre o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição, que são pilares fundamentais, os pilares principais da nossa fé. E vai ser muito bom poder aprender e contribuir com os irmãos. Muito bem, portanto, vamos iniciar os comentários aqui com o nosso querido pastor Elias Gomes. Pastor, vamos falar sobre a prisão e a condenação de Jesus. Eu gostaria que o querido irmão começasse falando sobre o primeiro item, que é a prisão de Jesus. Nós poderemos dizer, pastor Epaminondas, que isso é um processo caracterizado por várias etapas pelas quais o Senhor passou, e a prisão é a etapa inicial importante de se evidenciar. Vale ressaltar também que todo o contexto a ser estudado, uma vez que nós estamos estudando o Evangelho segundo João, ou na ótica joanina,
Nós vemos aí do capítulo 18 até o capítulo de número 20, basicamente, e a última, então, cremos que ele irá finalizar o livro, e falando, claro, da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Mas, apesar de João ser o apóstolo, digamos que o mais íntimo do Senhor Jesus, aquele que colocava a cabeça no peito do Senhor ali, encostava, então apresentando assim, ou digamos que simbolizando esse laço de intimidade que tinha com o Senhor, ele não é o que conta com mais riqueza de detalhe, por assim dizer. E dizendo isso, nós podemos sim, nesta ocasião, fazer uso dos outros textos, claro, que estão todos numa mesma linha de concordância, expressa tanto por Lucas quanto por Marcos e também por Mateus. E nós vemos que a prisão, como sendo o primeiro momento ou a etapa inicial de todo este processo pelo qual o Senhor passou, nós queremos evidenciar em primeira instância que a prisão e todo o processo ali não era um episódio desconhecido do Senhor. Não foi assim uma surpresa para dizer que algo que o Senhor não sabia propriamente. Ele sabia da razão pela qual ele tinha vindo e que a hora de realizar digamos que a culminância ou de completar a missão para a qual ele foi designado, o próprio apóstolo João fala isso em João capítulo 17, pastor Epaminondas, versículo de número 4, isso fica muito claro, dizendo assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado, ou seja, completada a obra que me deste a fazer. Então o Senhor sabia. João ainda, capítulo 3, versículo 1, e em Mateus, capítulo de número 26, versículo 45, a parte B do versículo 45 de Mateus 26, o próprio Senhor ele deixa claro que ele sabia que a sua hora estava chegando, e ele diz assim: eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Então, aquela corte, que é o termo usado por João, lá no seu contexto, no início do capítulo 18, a corte chegou ali, e há especulações variadas conforme o escritor, conforme aquele que vai analisar. O senhor sabe que tem alguns que dizem que foram pelo menos 1000 homens chegaram ali, preparados, armados, talvez pensava-se numa possível resistência da equipe ou da turma com a qual o Senhor estava. E a corte aqui é mais propriamente 1/10 ou a 10ª parte de uma legião ali, digamos, era basicamente 600 homens, mas digamos que 600 homens armados, porque a Bíblia diz que ele ainda falando, versículo 47 de Mateus capítulo 26, Jesus ainda estava a falar. Quando ele chegou, essas pessoas chegaram, uma grande multidão, olha o termo, uma grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo, chegou direcionado, na verdade, por Judas, aquele que já estava negociando e já tinha acertado a traição por 30 moedas de prata. E, na verdade, quando Jesus estava ali e os recebeu, ele já tinha combinado, o texto é muito claro, dizendo: aquele a quem eu beijar, que era uma espécie de cumprimento tradicional dos judeus, aquilo que se chama de ósculo, alguns chamam ósculo santo, aquele beijo ali de cumprimento inicial. E nós vemos aqui uma profunda, pastor Leno, uma profunda hipocrisia que está ali de tal forma muito visível, e o próprio Senhor Jesus já está sabendo de tudo, pastor Davi, que ele chega, e eu falo hipocrisia porque ele chega dizendo mestre ou rabi. Então, e aí o próprio Senhor, como dissesse: amigo, fala logo o que você veio fazer, porque na verdade já sabia qual era a real intenção. E em que contexto se deu isso? Esse contexto se deu logo após a última ceia, sobre a qual já foi tratada aqui em outras lições. Então nós podemos dizer que era um cenário que, depois que Jesus participou da ceia ali,
passou pelo Ribeiro de Cedron, como o pastor Helena Cabral até evidencia, o que é relatado pelo escritor João, e chegando no jardim do Getsêmani, ou Monte das Oliveiras, que é assim chamado por causa da abundância de oliveiras que havia ali naquela área, chegaram os soldados romanos, membros da guarda, né, do sumo sacerdote, e já depois de identificado, colocaram as mãos sobre Jesus. O que nós percebemos aqui, e vale ressaltar, é que aquele cenário inicialmente era sim um cenário de profunda angústia e de profunda tristeza, e nós devemos evidenciar isso porque há pessoas que querem retirar o aspecto, evidenciamos isso aqui novamente, querem retirar o aspecto da humanidade de Cristo, querem tirar a possibilidade de constrangimento, de tristeza e de angústia. O próprio Senhor disse assim, no texto do versículo 38 do capítulo 26 de Mateus, pastor Epaminondas: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui, vigiai comigo. Então era um momento estarrecedor, era um momento de trevas, era um momento de angústia, era um momento nefasto que estava acontecendo, e nós estamos falando isso com muita evidência para dizer que o sacrifício de Jesus, que resultou na possibilidade da salvação da humanidade, de todos quanto reagirem. Eu falo possibilidade porque faz referência àqueles que reagirem positivamente a esse sacrifício. Então foi caracterizado por esta amargura, por estas dores, por estas angústias terríveis. E a partir dali Jesus foi conduzido sim à presença do sogro de Caifás, o sumo sacerdote Anás, que na verdade estava, digamos que aposentado, já estava ali na reserva, mas de tal forma foi levado, foi conduzido para ser interrogado diante dos possíveis erros, dos possíveis crimes, que na verdade foram crimes pseudos, forçados, né? E serão tratados aqui ao longo desta lição. Muito bem, pastor Lucileno Cavalcante, o ódio religioso das autoridades religiosas daqueles eventos ali era tão grande que os cegaram ao ponto de não enxergarem que eles estavam contrariando as normas jurídicas de um julgamento. Eles estavam ferindo os costumes forenses deles mesmos, estabelecidos por eles mesmos, quando a gente percebe e consegue contemplar aqui um julgamento totalmente falho, eivado de problemas, de vícios neste processo. Jesus ele foi conduzido a 6 audiências. Fale sobre esse interrogatório aqui, pastor Lucileno Cavalcante. Muito bem, pastor Epaminondas. Esse período em que Jesus ele é conduzido primeiramente a Anás, como já falou aqui o pastor Elias, depois, inclusive assim, nesse interrogatório que ele passa por Anás, Anás faz até um teatro diante da afirmativa lá de Jesus, ele rasga as suas vestes, enfim, faz todo aquele teatro, mas no versículo 64 do capítulo 18, no capítulo 64, melhor dizendo, Marcos capítulo 14, versículo 64, Anás ele diz assim: vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Então, já a partir dessa primeira oitiva de Jesus já ficou demonstrado que a intenção não era oferecer um julgamento justo para Jesus. A sentença já estava pronta. Já estava tudo arquitetado, e nós vemos isso até anteriormente no próprio diálogo em que os fariseus eles fazem a respeito de Jesus. Após ser levado a Anás, vai então para o seu genro Caifás, que era oficialmente o sumo sacerdote, né, que também confirma esse parecer, e no terceiro momento, que é chamado por alguns de a terceira audiência, ou terceiro interrogatório, já pela manhã cedo, Jesus ele comparece diante do Sinédrio, né, e o Sinédrio ratifica essa conclusão a respeito desse julgamento,
E Jesus, nesse momento, ele é feito um julgamento, digamos assim, religioso a respeito de Jesus. E ele é condenado. Muito embora, como já foi falado aqui, todo esse procedimento ele fora ilegal, fora contrário a todas as normas que a própria lei judaica regia. E então ele é levado a Pilatos, né? E Pilatos, ele não percebe em Jesus alguém culpado. Muito embora ele veja isso, mas Pilatos também, já nesse quarto momento em que Jesus ele é interrogado, Jesus ele é então encaminhado a Herodes, porque Pilatos entende que, como Jesus era galileu, a competência de julgamento seria de Herodes. E Herodes recebe Jesus, interroga, faz algumas perguntas a Jesus, porém também Herodes devolve Jesus para Pilatos, e aí Pilatos ele vai nesse último momento dar a última sentença, digamos assim. Muito bem. Pastor Davi Arruda, após todo este processo, né, de interrogatórios em que Jesus foi submetido, veio então a condenação, o momento em que os líderes religiosos tanto almejavam, dos quais eles já tinham planejado desde antes, desde João capítulo 11, eles já haviam sentenciado Jesus, né? Já havia essa intenção em matá-lo. E aqui veio oficialmente agora a condenação pelos romanos, representado pelo procurador que era Pôncio Pilatos, uma vez que os judeus não podiam matar ninguém. Eles não tinham essa autorização. Essa autorização eles deveriam conseguir ela diante do procurador de Roma, que era Pilatos, e aí veio oficialmente a condenação. Muito bem, pastor Epaminondas. A verdade é que, lendo a Bíblia, nós percebemos que a angústia de Jesus, ou os momentos difíceis, ele não se dá somente na crucificação, mas as últimas horas de Jesus, ele teve que lidar, como já foi falado aqui, com a traição do seu amigo, com o julgamento ilegal que ele foi submetido, as falsas acusações. E o capítulo de número 19 nos mostra que Jesus ele está diante de uma multidão enfurecida, sanguinária, que a única coisa que vai fazer com que eles estejam satisfeitos é com a morte de Jesus. E lendo esse texto, nós percebemos em Pilatos algumas oscilações. Ele não tem, ao meu ver, ele não tem convicção daquilo que está fazendo, até porque ele entende que Jesus é inocente. Todavia, há uma multidão, e eu penso que para uma jogada política, até mesmo para ganhar força no meio do povo, ele faz segundo o pedido do povo. E a condenação de Jesus, ela é humilhante, ela é degradante, porque colocam sobre ele uma coroa de espinhos, provocando nele feridas profundas e terríveis, e penso que isso, como diz o autor da lição, uma forma de zombar da realeza de Jesus, de deboche, de escárnio. Eles estão humilhando Jesus o máximo que eles podem. Mas aqui também nós enxergamos o cumprimento de uma promessa que está escrito, na medida que Jesus vai sofrendo, é um cumprimento daquilo que está escrito em Isaías capítulo de número 53. E gostaria de fazer menção do capítulo de número 53 do profeta Isaías, porque para muitos é apenas uma passagem que fala sobre a crucificação. Mas, na verdade, o capítulo de número 53 é um dos textos mais importantes dentro das profecias do profeta Isaías. John MacArthur, no seu livro O Evangelho Segundo Deus, ele disse que este capítulo ele é tão completo no que se diz respeito a salvação, a crucificação, a obra redentora, que ele poderia até ser chamado do quinto evangelho, dada a profundidade daquilo que ele carrega. Muito bem. No próximo bloco, nós iremos trabalhar a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, claro, segundo a ótica do apóstolo do amor, o evangelista João. Eu convido você a permanecer conosco, o intervalo é rapidinho, em breve estaremos de volta. Até já.
Voltamos para dar prosseguimento com o segundo tópico da lição de hoje, a lição de número 12, com o tema do julgamento, a ressurreição. Vamos falar agora sobre a crucificação, morte, sepultamento de Jesus. Vamos abordar aqui com os nossos comentaristas, pastor Elias Gomes, pastor Leno Cavalcante, pastor Davi Arruda, os 3 pontos aqui propostos pelo pastor Elianai Cabral: o caminho do Calvário, a missão foi encerrada e o sepultamento. E eu quero começar aqui com o querido pastor Elias Gomes. Pastor Elias, vamos tratar sobre o caminho do Monte Caveira, o caminho do Gólgota, o caminho da crucificação. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós estamos agora talvez numa outra etapa bem avançada já, uma vez que nós já falamos inicialmente que é apenas um panorama, né? E nós vemos que Jesus passou por um julgamento religioso, o senhor já falou, e agora nós vemos um julgamento civil, mais propriamente, quando ele agora estava na presença de Pilatos, e já foi tratado aqui com detalhes. E nesta ocasião Pilatos tentou de várias formas livrá-lo de um caminho que já estava, na verdade, traçado, uma vez que o próprio Senhor Jesus falou lá no Getsemane: se possível, Pai, tira de mim ou passa de mim este cálice. Inclusive, este cálice não era nem o sofrimento ou morte física, né? Na verdade, era a vergonha, a separação, a pena máxima, a separação do Pai, a pena máxima, digamos assim, emitida por consequência de dos pecados, que na verdade não pecados cometidos, mas pecados atribuídos a Ele, pecado meu, pecado nosso, conforme já foi falado aqui sobre o capítulo 53 do profeta Isaías, no versículo de número 4, 5, mais propriamente o 5, mas ele foi ferido pelas nossas, olha só o pronome, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, nós vemos que os pecados eram nossos, e este cálice, na verdade, era justamente esta separação. Todavia, Pilatos quis livrá-lo, e de alguma forma, quando ele estava na presença de Pilatos se interrogando, isso nós vemos mais detalhadamente no capítulo 27 de Mateus, e Jesus, o próprio Pilatos, governador, perguntando se ele era rei dos judeus, eles: tu dizes, e o governador até ficou maravilhado, isso é visto no texto. Quando ele se preparou e perguntou, diante daquela ocasião da festa da Páscoa, que ele costumava livrar um dos presos, colocou-se lá Jesus e Barrabás, um preso conhecido, e ele já ia perguntar, como perguntou também, quem o povo desejaria que soltasse. A mulher de Pilatos chega e fala para eles: olha, não te entra nesta causa, te sai deste negócio, porque eu tive um sonho com este homem justo e eu muito sofri por esta razão. Então Pilatos já foi mais acentuadamente despertado ali naquela ocasião. Todavia ele viu que o povo o pressionava, e o texto diz também, pastor Epaminondas, pastor Leno, pastor Davi, que na verdade Pôncio Pilatos sabia que eles haviam entregado por mera inveja. Na verdade, não tinha nenhuma consistência de acusação, não tinha nenhuma acusação consistente, todas eram meramente levianas, era absolutamente leviana, portanto, acusações falsas. E aí, depois desse despertar, mesmo em virtude da multidão, ou as turbas estarem lhe pressionando, ele levou a julgamento, e a multidão, claro, escolheu que soltasse Barrabás e condenasse Jesus. Condenasse Jesus, na verdade, ele perguntou: então, e com esse Jesus, o chamado Cristo, o que faremos? E o povo respondeu em alta voz e voz uníssona, como dizem, ou em alta voz e bom som, o povo disse: crucificai-o, crucifiquem-o. Então essa foi a sentença, foi o direcionamento do povo. E naquela ocasião Jesus agora passou a caminhar agora
depois de ser esbofeteado, cuspido, ridicularizado, passou por situações terríveis que nenhum ser humano gostaria de passar. Nesta ocasião, nós vemos que ele está caminhando agora para o Gólgota. E Gólgota aqui, conforme o pastor Leonardo escreveu, era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. E Jesus agora é colocado no mesmo pé de igualdade em relação aos criminosos, em relação àqueles que, na verdade, estavam ali porque ele estava entre dois ladrões. E aqueles dois ladrões, entre os quais Jesus estava, eram ladrões legítimos, eram verdadeiros criminosos. E bem no centro estava alguém que era puramente inocente, verdadeiramente inocente, mas tudo isso, como falou o pastor Davi Arruda, é para que se cumprisse as escrituras, conforme o próprio texto também de Mateus e dos demais evangelhos nos fala. E também o versículo de número 12, para finalizar esta minha fala agora, em relação a este caminho que levava o Senhor Jesus ao Monte Caveira, ao Gólgota, o lugar do sacrifício. No versículo de número 12, pastor Leno, o texto do profeta Isaías, do capítulo 53, nos diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado, olha só, com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, que todos nós, os irmãos, a igreja, cada coordenador, cada professor, que manifeste o ensinamento desses textos, desta palavra, desta lição, mas trazendo sempre à mente de cada irmão o sacrifício que foi legítimo e verdadeiramente realizado para que nós pudéssemos desfrutar do direito de vida eterna. Muito bem. Meu pastor Leno Cavalcante, vamos falar sobre a missão encerrada. A missão foi cumprida com êxito. Nós estamos diante agora de um tema que consuma, né, que completa tudo aquilo que Jesus fez ao encarnar. A obra redentora de salvação, agora, neste exato momento, a missão encerrada, a missão cumprida, pastor Leno. Pastor Epaminondas, quando nós lemos não só aqui o texto de João, mas dos demais evangelhos a respeito dessas cenas que são narradas, humanamente falando, nós ficamos, de certa forma, até consternados diante do sofrimento, diante de tudo aquilo que Jesus passou. No entanto, tudo isso não foi algo improvisado ou algo que pegou Deus de surpresa. Tudo estava planejado, não só previsto como planejado. O próprio Jesus, quando aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, ele trata a respeito da sua morte, no versículo 17 e 18, Jesus diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então essa era a missão que foi entregue pelo Pai a Jesus. E Jesus, ele, nesse momento aqui do capítulo 19 do Evangelho de João, nós vemos a conclusão então de toda essa missão. E aqui Jesus, nesse momento, no versículo 30, diz que quando Jesus tomou vinagre, ele teve sede. Isso demonstrando mais uma vez que quem estava morrendo ali era o homem. O homem que representava todo o gênero humano. Paulo, ele vai falar sobre isso a respeito do primeiro Adão e do último Adão.
Jesus, ele era esse último Adão que estava representando toda a humanidade, que estava nesse momento redimindo toda a humanidade. Essa era a missão de Jesus. E no versículo 30, Jesus ele diz: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nesse momento, Jesus morre. Jesus como homem, e isso não era uma derrota para Cristo, mas era o triunfo de Cristo. E era o triunfo que nos dá também a vitória, que nos dá também uma vitória também da humanidade, é uma vitória de todos aqueles que nele crêem. Então, essa missão ela foi concluída com êxito. Jesus ele cumpriu tudo aquilo que era necessário passar para que pudesse, então, reconciliar o homem com Deus. Muito bem. Pastor Davi Arruda, após a crucificação no Monte Gólgota, nós temos o brado de Jesus na cruz, dizendo que está consumado, está pago, está feito. E agora Jesus, o seu corpo, está no madeiro, pendurado, após ali às 3 horas da tarde. Depois vem agora o evento do sepultamento. Fale sobre este ponto. Muito bem, pastor. O sepultamento aparece, o texto mostra que aparece um homem chamado José de Arimateia, que para alguns apenas mais um na história, mas ele teve uma fundamental, uma importância muito grande. A Bíblia ela tem poucos relatos acerca dele. Aquilo que sabemos era que ele era um homem piedoso, era um homem abastado, que tinha riquezas, e ele era um discípulo discreto, digamos assim, né? Até um pastor que brinca dizendo que ele era um discípulo 007, escondido ali. E ele toma coragem para pedir o corpo de Jesus. E esse ato de pedir o corpo de Jesus, ele é importante na história por 2 motivos. O primeiro motivo é que ele dá um sepultamento digno para Jesus. Porque se ele não vai, Jesus seria jogado em uma cova rasa, em uma vala, como os outros ladrões eram feitos assim com os ladrões. E ele cede um túmulo, ele empresta um túmulo para fazer o sepultamento de Jesus, que mais tarde seria uma evidência importantíssima sobre a sua ressurreição, que nós vamos falar no próximo tópico. Então, este homem, ele tem uma importância fundamental, porque ele coloca Jesus no túmulo, que mais tarde será a evidência da sua ressurreição. Então, a Bíblia nos, como eu disse, só recapitulando, a Bíblia dá poucas informações, mas ele tem uma importância fundamental. De cova, de sepulcro, eram as pessoas mais ricas, né, ali da sociedade judaica, e foi esculpido numa rocha, o que revela que José de Arimateia realmente ele tinha um poder aquisitivo muito grande. E o sepulcro também era 0 quilômetros, novinho em folha, que foi feito certamente para a família e a descendência de José de Arimateia. E o sepulcro foi tomado emprestado por 3 dias, porque daqui a pouquinho o Senhor Jesus, ele venceria, né, de uma vez por todas a morte e seria ressuscitado dentre os mortos em um corpo glorificado, conforme diz a palavra de Deus. Nós vamos para mais um intervalo. Após, nós iremos falar sobre a ressurreição de Jesus, o fundamento da nossa fé, a ressurreição do nosso Senhor. Em instantes estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, para concluirmos esta lição tão maravilhosa. Hoje estamos analisando a 12ª lição deste trimestre com o tema do julgamento à ressurreição.
vamos falar agora sobre a ressurreição de Jesus e vamos aqui discutir três subtópicos, aliás, muito relevantes. O primeiro, o túmulo vazio. O segundo ponto que nós vamos discutir aqui é a ressurreição como base da fé cristã. E para concluir, vamos falar sobre o Cristo ressurreto que quebra incredulidade, quebrando a incredulidade. Nós queremos agradecer a Deus por sua companhia, por sua audiência aqui conosco. Pedimos que você nos acompanhe em nossos perfis nas redes sociais, Pastor Elias Gomes, Pastor Luciano Cavalcante, Pastor Davi Arruda. As minhas redes sociais também estão aí disponíveis para você entrar em contato conosco. Pastor Elias Gomes, vamos falar sobre o túmulo vazio. Após o julgamento, a condenação, após a sua crucificação, morte, o seu sepultamento, agora vem o ápice da nossa fé, que é o segundo ponto da lição. Mas aqui a imagem do túmulo vazio é significativa, não é, pastor Elias? Com certeza, pastor Epaminondas. Esse terceiro tópico e esse terceiro bloco deste programa, no caso, trata de uma das doutrinas mais importantes e mais significativa para nós cristãos. Nós cremos sim na ressurreição de Jesus e, consequentemente, nós cremos que haverá ressurreição dos salvos em Cristo Jesus. E por que nós estamos falando disso? Porque há os que não creem de forma deliberada e de forma, quanto mais eles insistem nessa tecla em dizer que não houve e não haverá ressurreição. Nós, pelo contrário, nós cremos que houve e haverá ressurreição. Inclusive, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, é um dos textos, é um dos capítulos assim da Bíblia que mais evidencia assim a doutrina da ressurreição. E nós vemos, pastor Epaminondas, esse primeiro subtópico, muito provavelmente daria até o título, digamos assim, de uma mensagem, porque é muito emblemático. O túmulo vazio. O túmulo vazio pode apontar para muitas coisas. Em primeira instância, que ele estava ocupado antes. Se ele está vazio agora, é porque um fenômeno aconteceu. E não foi um fenômeno qualquer, não foi algo natural, foi algo sobrenatural. Porque o sepulcro estava fechado, o sepulcro antes foi lacrado e foi devidamente vigiado e observado. Mas agora, passados 3 dias, imagine como estavam os opositores espirituais de Cristo, alegre, vibrante, quem sabe soltando fogos se fosse nos dias de hoje, mas a festa agora acabou porque os 3 dias previstos já se passaram e agora o túmulo está vazio. Diante de muitas declarações, pastor Epaminondas, nós vemos que se o túmulo está vazio, Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, nós podemos dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão também. Isto é muito importante evidenciar, conforme o próprio apóstolo Paulo evidencia no capítulo 15 de 1 Coríntios. Se Cristo ressuscitou, ele venceu o seu maior algoz, o maior inimigo, conforme 1 Coríntios 15, 26, que é a morte. O pastor Leno já leu aqui, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18, o Senhor Jesus está falando sobre o domínio que ele tem sobre a vida e, consequentemente, sobre a morte. Ele diz assim, porque eu tenho a vida e ninguém tira de mim, eu mesmo é que dou deliberadamente. Então, o Senhor, ele tem poder sobre a vida e ele tem poder também sobre a morte. Esse poder, esse domínio, esse triunfo é mais do que, digamos, são razões, aliás, mais do que consistente para nós vibrarmos
e pregarmos a palavra consistentemente. Uma vez que o apóstolo Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação é inútil, a nossa conduta é inválida. Nós estamos proferindo e defendendo uma bandeira de forma que não teremos resultados positivos, mas pelo contrário, se o túmulo está vazio, Cristo ressuscitou, e é por esta razão que nós estamos aqui evidenciando nesta tarde. O pastor Helena Cabral, ainda falando aqui no texto, evidencia a importância, nesse contexto, nós vemos que em primeira mão, ou de primeira mão, quem viu ou quem contemplou o túmulo vazio foram as mulheres, né? No domingo de manhã elas se direcionaram lá para o local do sepulcro. Maria Madalena, acompanhada de outras mulheres, Maria e mãe de Tiago e Salomé, e elas estavam ali contemplaram esse milagre. O Senhor se apresentou, e naquela ocasião elas foram inclusive instruídas para falarem aos discípulos sobre o fenômeno que tinha acontecido, e que o Senhor posteriormente se apresentou sim no meio deles, razão pela qual, ou na ocasião em que ele diz: Pai seja convosco. Enfim, nós vemos que o túmulo vazio apresenta assim e aponta para esse poder, esse domínio absoluto do Senhor sobre a morte, do Senhor sobre a vida, que ninguém tem domínio sobre a sua vida. Ele mesmo é que entregou o seu espírito, e ele mesmo é que entregou a vida. E isso é importante, pastor Epaminondas, e isso está diretamente associado com a consciência com a qual Jesus se submeteu ao processo, que naquela ocasião em que foram prendê-lo, apesar de ter tido o beijo como resultado da negociação lá atrás, ou como símbolo da negociação, mas Jesus mesmo se identificou: a quem vocês estão procurando? Jesus. Pois sou eu mesmo. Então era assim, de forma que Jesus mesmo, ele entregou a sua vida, e que o túmulo vazio é sinônimo dessa grandeza. E nós vemos que eu só queria finalizar dizendo, eu acho tão poderoso, pastor Epaminondas, tão glorioso, o versículo de número 57, quando Jesus triunfa sobre a morte, e o apóstolo Paulo vem falar sobre esse triunfo de Cristo sobre a morte, esse domínio de caráter absoluto, e que alguns têm que a morte já é o fim de tudo, e já é o término da sua trajetória. Para nós cristãos, não. Aí, depois de tudo em falar sobre essa ressurreição, essa glorificação, o apóstolo Paulo diz assim: mas graças a Deus, apesar da morte ter um aguilhão, apesar do pecado ser mortífero, apesar disso tudo, ele diz: mas graças a Deus que nos dará a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta vitória é a nossa vitória. Muito bem, e ele brada, né, aquele cântico, o cântico da glorificação dos salmos: onde está, ó morte, a tua vitória? Que poesia maravilhosa, onde um dia todos aqueles que dormem no Senhor cantarão este cântico, pastor Leno: onde está, ó morte, a tua vitória? Pastor Lucileno Cavalcante, a doutrina da ressurreição, né, todo o contexto cristão não faria sentido nenhum se Cristo não tivesse ressuscitado. Portanto, a ressurreição é a base da fé cristã, e a doutrina da ressurreição tem sido a doutrina mais atacada por todos os céticos, por todos aqueles que de alguma forma procuram minar, né, o poder da ressurreição, tentando de alguma forma desconstruir tudo isso que foi construído, essa construção doutrinária a partir da doutrina da ressurreição, que é a base da nossa fé, não é, pastor Leno? Verdade, pastor. Vale a pena a gente pensar o seguinte, que na cruz o Senhor, ele venceu a morte, ou melhor, venceu o pecado, e na sua ressurreição ele vence a morte, que são os dois inimigos que para nós é impossível vencer, mas Jesus, ele vence, como está nesse cântico do apóstolo Paulo, né, a respeito
do pecado e a respeito da morte, que foram vencidas pelo Senhor. Isso é realmente a base da nossa fé. Até porque Jesus ele morre na cruz do Calvário e através da sua ressurreição é que nós também temos o direito também de, quando chegar o dia, nós também haveremos de ter uma nova vida eterna na presença do Senhor. E é importante dizer que esse tema é essencial para a nossa fé. Então, assim, não é só um detalhe que consta no relato dos evangelhos, mas é essencial. O apóstolo Paulo, ele fala isso na sua primeira carta, no capítulo 15, já mencionado aqui pelo pastor Elias, no versículo 12, ele diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então, toda a fé cristã, ela está fundamentada na morte e na ressurreição de Cristo. O evangelho do qual pregamos está fundamentado na morte e na ressurreição de Cristo. A nossa esperança de vida eterna está fundamentado na morte e na ressurreição de Cristo. Aquilo que nós aguardamos além desta vida, nós cremos, porque aqueles que já morreram em Cristo, como o apóstolo Paulo cita, escrevendo aos Tessalonicenses, aqueles que já morreram em Cristo hão de ressuscitar. E Paulo ele diz: e nós que estivermos vivos seremos transformados, né? Então, é algo que todo cristão tem que entender, que muito embora como o pastor Epaminondas já colocou aqui, há muitos críticos da fé que, baseando-se unicamente na razão humana, entendem não ser possível. No entanto, quando até mesmo esses críticos vão se voltar para a historicidade da morte, ou melhor, da morte e da ressurreição de Cristo, vão compreender que há relatos não só dos cristãos, mas também de outros relatos que afirmam ter havido a ressurreição de Cristo. E não somente isso, por exemplo, alguns dizem que o corpo de Jesus teria sido levado pelos seus seguidores. Ora, havia ali os guardas romanos protegendo, e esses guardas romanos, se fossem relatar que teriam sido dominados e alguém teria furtado ali o corpo de Jesus, o castigo para eles seria muito duro. O castigo era a morte, né? Era a morte. Eles tem um livro, pastor, me permito, publicado pela CPAD, As Evidências da Ressurreição de Cristo, de Jos McDowell. Ele diz o seguinte, que se esses soldados viessem com essa história, com esse relatório, ele diz que o costume era arrancar a roupa militar deles, tirava a roupa, a indumentária, eles ficavam só com a roupa de baixo, queimava a roupa deles, a roupa militar, mais ou menos um gesto dizendo: você não é digno de usar isso aqui. E eles eram decapitados, mortos na hora. Então, essa teoria, essa teoria surgiu pelos neoliberais, teólogos neoliberais, para justificar que os discípulos possivelmente teriam roubado o corpo de Jesus. Olha a falácia, o senhor falou muito bem, era uma escolta romana, 16 homens da elite das legiões de Roma. Eram 16 soldados que, um soldado romano daquele, ele conseguia defender 4 metros quadrados sem sair desse território. E nós estamos falando de 11 homens medrosos, porque fugiram, né? Todos fugiram. O único que esteve lá era João, mas era o mais jovem. O Pedro, que era o mais guerreiro, o mais valentão, também fugiu. Olha só que coisa interessante. Essa tese, ela cai por terra muito facilmente com textos bíblicos. Sim. Nós temos 16
soldados da escolta romana, que era a tropa de elite da escolta romana que foi colocada ali. Nós temos outro problema, pastor Leno, o senhor vai se lembrar. A pedra que foi colocada no sepulcro era uma pedra que aproximadamente pesava de 1.500 a 2.000 quilos. E o relato de Lucas é maravilhoso, aliás, de Marcos é maravilhoso, porque o texto grego nos aponta que a pedra foi rolada para cima. Rolar a pedra para baixo, os homens fizeram, porque foram eles que colocaram ela lá. Agora, rolar a pedra para cima, só Deus. Eles não tinham condições. 11 homens para vencer uma escolta romana, e eles estavam ali tremendamente armados. Depois eles tinham que remover a pedra. Vejam, não faz sentido, pastor. E os soldados também, eles não seriam dominados facilmente. Teria que haver algum cadáver, algum soldado morto, se caso os discípulos de Jesus os enfrentassem para roubar o corpo. E não há nada disso no relato. E essa teoria, ela partiu, essa fake news, né? Essa notícia falsa partiu dos líderes religiosos que pagaram para que essa notícia fosse espalhada. Veja que enquanto tem gente que paga para espalhar notícia falsa, nós temos os servos de Deus que contribuem voluntariamente para a propagação do Evangelho, né, pastor Leno? E é exatamente nesse ponto também que alguém argumenta e diz, não, isso seria uma invenção dos seguidores de Jesus para continuar, né, aquele rebanho, aquele movimento. No entanto, o que esses seguidores de Jesus passaram por causa dessa afirmação era algo que, se fosse puramente humano, seria sufocado com a perseguição que foi imposta aos discípulos de Jesus, aos cristãos no primeiro século. Dificilmente eles morreriam por uma mentira. Exatamente. Muitos deles, o relato de Atos fala, né, que receberam ordem das autoridades de não mais pregar a respeito de Jesus, mas isso era impossível para a igreja, porque a igreja, não só aqueles irmãos que viram Jesus ressuscitado, mas aqueles que estavam ali no dia de Pentecostes estavam cheios do Espírito Santo. Então essa mensagem não poderia ser sufocada. E ainda tinha a teoria do desmaio, né? De que Jesus possivelmente teria desmaiado na cruz, aí colocaram ele no sepulcro. Olha só que coisa, né? O desmaio é uma teoria, mas tão frágil, que nós estamos falando dos romanos, que eram uma máquina de matar. Veja a azorrague, o chicote que usaram para chicotear Jesus, né? A coroa de espinho, a lança que o traspassou. Jesus morreu. E o pastor Elias disse muito bem, Jesus morreu porque ele se entregou à morte. Não foi a morte que venceu Jesus, ele se entregou a ela. E aí Jesus, então, literalmente, a morte de Jesus, ela é comprovada cientificamente, ela é comprovada historicamente, academicamente, nós podemos comprovar a morte de Jesus. E tem outras teorias que eles construíram em razão do tempo, nós não conseguimos descrever aqui, porque essas eram tentativas exatamente de atacar o que, pastor Leno? A base da nossa fé, que é a ressurreição. A credibilidade da mensagem do Evangelho. Porque se não há ressurreição, o Paulo já dizia, né? Já disse, aliás, se não há ressurreição, é vã a pregação, é vã a fé. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou dos mortos. Ele disse isso no versículo 11 do capítulo 15. E dessa forma, Jesus morreu e ele ressuscitou para que a base da nossa fé fosse consolidada. E aí, pastor Davi Arruda, para a gente finalizar essa lição, nós temos Cristo ressurreto, quebra incredulidade. Depois que o Senhor saiu do sepulcro, nós temos aqui alguns relatos, né, de Jesus quebrando essa incredulidade, inclusive dos outros, além de Tomé, porque nenhum deles acreditava no que havia acontecido, e Jesus quebra aí essa incredulidade, pastor Davi. Muito bem. Jesus Cristo, ele sempre trouxe uma palavra que preparasse os discípulos para a sua morte, né? E também falou sobre a sua ressurreição, mas acredito que, dado as circunstâncias, a morte brutal da cruz, alguns discípulos acabaram esquecendo dessa promessa dada pelo próprio Cristo.
E mesmo Pedro, João, Maria Madalena testemunhando acerca da sua ressurreição, eles ainda estavam muito incrédulos. E vamos, para ser sincero, é até um tanto quanto compreensível dada a grandeza do milagre da ressurreição. Mas Jesus aparece para eles, e a Bíblia diz que ele aparece no meio dos discípulos e ainda os sauda, mostrando que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado. E eu tenho a impressão que isso foi de suma importância. Essa experiência foi importante para o que os discípulos haviam de viver mais tarde, porque eles foram os primeiros pastores, foram os pais da igreja, e eles precisavam desse firmamento para a pregação da sua palavra, do evangelho, como disse o pastor Leno. Atos, ele mostra a perseguição terrível, matando os crentes, os cristãos, e ainda assim, eles não abriam mão dessa verdade. Pedro, uma vez, quando disseram, olha, a única forma de você sair desta prisão é deixando de pregar a Cristo, ele disse que preferia a morte, que ele não poderia deixar de pregar sobre aquilo que ele viu e sobre as coisas que ele ouviu do próprio Cristo. Então, essa experiência que eles tiveram de ver o Cristo ressuscitado, quebrou, aniquilou a incredulidades que haviam neles, não somente isso, mas firmou de forma poderosa a fé dos discípulos. Muito bem, chegamos ao final de mais uma lição. Aprendemos hoje sobre a prisão do Senhor, seu julgamento irregular e ilegal. Nós também aprendemos sobre o processo que levou o Senhor ao Calvário, sobre os 6 julgamentos, 3 julgamentos judaicos, um por Anás, outro por Caifás, o sumo sacerdote, outro pelo Sinédrio, os 3 julgamentos romanos, 2 por Pilatos, um por Herodes. Aprendemos sobre a crucificação, sobre sua morte, seu sepultamento e a mensagem mais gloriosa, mais poderosa, o evento mais importante e significativo do Novo Testamento, a ressurreição do nosso Senhor. O túmulo está vazio, nosso coração está preenchido pela presença maravilhosa de Jesus Cristo, que nos deu vida eterna através da obra salvífica. Que Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família. Nós lhe esperamos para a conclusão do trimestre na próxima semana, se Deus quiser. Nós contamos com a sua companhia aqui. Mais uma vez, agradecemos a produção do programa, aos queridos pastores que estão aqui conosco, pastor Elias Gomes. Pastor Elias, muito obrigado, Deus abençoe. Pastor Lucileno Cavalcante, é sempre uma honra tê-lo aqui. Pastor Davi Arruda, muito obrigado, que o Senhor multiplique bênçãos sobre sua vida e de todos aqui, em nome de Jesus. Eu vou pedir ao pastor Elias que, por gentileza, nos despeça em oração. Oremos. Bendito Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão especial, tão glorioso, ó Deus, que estivemos aqui na tua presença, estudando, ó Pai, manifestando, Senhor Deus eterno, o teu favor, que tu tens apresentado a todos nós, Senhor, por meio das Escrituras. Deus, vem manifestar, Senhor, este cuidado sobre cada família, sobre cada servo que está agora, ó Pai, assistindo este programa, que a tua bênção, o teu amor, venha sobre cada um dos lares, ó Pai. Abençoa teus filhos que aqui estão, pastor Epaminondas, pastor Davi Arruda, pastor Leno, Senhor Deus, e a mim, todos nós, nossas famílias, ó Pai, que nós sejamos guardados e direcionados por Ti. Vem ser conosco, ó Pai, reinando na nossa mente e nos nossos corações. Nós te suplicamos e te rendemos graças em nome de Jesus. Amém.